Um bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos ao canal Presbítero Planilto de Souza. Hoje eu vou ler mais um versículo da Palavra de Deus, escrito no livro Profeta Planilto de Souza, capítulo 2, versículo 11. A Palavra de Deus que diz: E abri a Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1. O Espírito Santo de Deus me disse: Passará 3.000 anos e essa palavra será cumprida. E eu perguntei ao Senhor Jeová em pensamento: Isso é um enigma, Senhor meu? E o Senhor Jeová disse: A ti falo o discernimento, porque você é santo. Assim compreendi que o Senhor Jeová disse na contagem do homem e não na contagem de Deus. Eu vou deixar uma referência bíblica para vocês em profeta Daniel, profeta Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. A palavra de Deus que disse assim para o profeta Ezequiel: Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Agora eu vou lembrar para vocês um versículo da Bíblia, um versículo da palavra de Deus no livro Profeta Planilto de Souza, capítulo 1, versículo 22. Eu vou lembrar para vocês que a palavra do Senhor Jeová me disse, depois que o anjo desceu do céu, entrou dentro do meu corpo e louvou 9 vezes, fazendo uma operação de maravilha, me dando o coração de Deus 100%, para que se cumprisse a palavra de Deus que está escrito no livro do profeta Daniel. A palavra de Deus que diz: Naqueles tempos se levantará Miguel, grande príncipe. Compreenderam, irmãos? E o profeta e o anjo falou para o profeta Daniel: Sela as palavras, porque é para dias distantes. A ciência se multiplicará. Vocês podem ver que eu não estou aqui de paletó e gravata e vestido de saco, como diz a palavra de Deus. Profetizarão 1260 dias vestido de saco. Eu não estou de paletó e gravata, porque eu não estou na igreja falando a palavra de vocês na igreja. É fora da igreja, porque essas palavras, se eu for falar para a igreja, escandaliza. Um obreiro até falou assim para mim: Irmão, o que você fala está fora da Bíblia. Nem que descer um anjo do céu e falar o que não está escrito na Bíblia, é para não crer. Repare, irmãos, que o anjo entrou dentro do meu corpo. Aí eu perguntei a Deus, falei: Senhor, o Senhor disse que o Brasil precisa de um homem que tenha o seu coração, para que o Senhor não destrua o Brasil. Onde está o seu coração na minha vida? E o Senhor Jeová disse: O anjo Gabriel fez uma operação no seu coração. O meu coração está na sua alma. Compreenderam, irmãos? O Senhor Jeová, Ele está na minha alma, está no meu corpo, está no meu espírito. Escrito na Bíblia, para que se cumprisse a profecia do profeta Daniel, que o anjo falou para ele que a ciência se multiplicará, e para ele selar as palavras, porque se referia para dia distante, que é nos dias de hoje que a ciência se multiplicou, e eu estou mandando a palavra para vocês online, porque se eu falar isso nas igrejas, muitos vão se escandalizar e não vão crer. Não vão crer, porque a Bíblia diz que o profeta não seria bem-vindo nas igrejas, que profetizaria 1260 dias vestido de saco. E o demônio no corpo das pessoas que estão em pecado contra Deus, que não tem discernimento da palavra, atuariam contra o profeta por 42 meses, que são os mesmos 1260 dias, escrito no livro de Apocalipse, capítulo 13, que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, escrito na Bíblia, que a besta atuaria contra o profeta por 1260 dias. E no livro do profeta Ezequiel, como eu li a palavra de Deus para vocês, o Senhor Jeová disse para o profeta Ezequiel: Eis que todas as almas são minhas, assim como a alma do Pai, a alma do Filho são minhas. Pela Bíblia, escrito na Bíblia. Olha só, irmão, estou falando para vocês escrito dentro da Bíblia. Eu não estou falando para vocês palavra fora da Bíblia.
A Bíblia diz que o demônio não tem poder de entrar dentro da alma do homem, porque a alma do homem pertence a Deus. A alma do homem é intocável. Nem o homem que anda adorando os demônios no centro de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra, o demônio não entra dentro da alma deles, porque a alma pertence a Deus. O demônio entra na carne e usa eles. Dentro da alma não entra, para que eles venham ter o coração do demônio. O demônio não faz isso, está fora da Bíblia. Compreenderam, irmão? O anjo faz isso, porque o anjo é de Deus. Ele desceu do céu, entrou dentro da minha alma, para que se cumprisse também a profecia escrita em Apocalipse capítulo 11, que João disse: essas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará seus inimigos. Irmãos, aquele que se levantar contra a palavra de Deus, escrito no livro Profeta Lenildo de Souza, a Bíblia diz que fogo sairá do livro, sairá da minha boca, escrito no livro. Fogo sairá do livro e devorará os meus inimigos, devorará os inimigos de Deus, porque no próprio livro está escrito: o Senhor Jeová disse: vou lançar no inferno quem tentar contra a minha palavra, vou destruir quem tocar no livro para o destruir. A própria palavra de Deus no livro está escrito que no livro tem o poder de Deus, tem a palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva e eficaz, é uma espada de dois gumes. Compreenderam agora, irmãos, o que é falso profeta? Eu não estou pedindo dinheiro a vocês, porque Jesus Cristo disse: de graça recebeste, de graça dai. E eu estou falando para vocês escrito na Bíblia, porque Jesus Cristo disse que Noé iria voltar, como está escrito, entre aspas, Noé ia voltar entre aspas, tá, irmão? Que eu não posso falar mentira não, porque Jesus Cristo disse: assim como foi no dia de Noé, assim será também na volta do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, e não acreditavam na palavra que Noé falou para o povo, a palavra de Deus. Assim muitos riem da minha pessoa, escrito em Apocalipse 11, que a palavra de Deus diz que os dois profetas seriam mortos, que são eu e o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus testifica as palavras de Deus que o anjo Gabriel disse, que vou subir com o Espírito Santo. Testifica, escrito lá no livro do evangelista Marcos, a palavra de Deus que diz: aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, irmãos, o povo vai rir e vão dar presente uns para os outros, dizendo: é mais um louco, com mais um livro, com mais uma palavra que não vai se cumprir. Compreenderam, irmãos? E passados os 3 dias e meio, a palavra de Deus diz: ouvirão a voz dos céus que dirá: subi cá. E subiram eu, o Miguel, o grande príncipe, e o Espírito Santo de Deus, que testifica o que disse o anjo Gabriel. E a igreja subirá também, juntamente comigo, porque logo no início do livro, Profeta Lenildo de Souza, a palavra de Deus está falando: você é o fenômeno, todos verão o fenômeno subindo ao céu junto com a igreja. E a palavra de Deus também no livro que eu escrevi, eu, presbítero Lenildo de Souza, que Deus mandou colocar o nome do livro Profeta Lenildo de Souza, está escrito que haverá chuva na terra enquanto eu viver, e que haverá 3.000 anos de vitória no mundo. Mas lá na frente eu vou ler para vocês. E tem muitos falsos profetas que falaram que Deus está virado com o Brasil. Muitos falsos profetas falaram que ia dar seca no Brasil, que ia faltar água, ia faltar comida. É mentira, irmãos. É o diabo que está usando esses homens. Muitos falaram que ia cair um cometa, ia destruir a cidade de São Paulo, ia destruir a cidade de Minas Gerais, ia acabar com o Brasil. É mentira, irmão. É falso profeta. No Brasil tem um homem
que não tem o segundo coração de Deus, tem o coração de Deus 100%. Eu, presbítero Lenildo de Souza, eu tenho 100% o coração de Deus, para que eu cresça, que eu fosse o profeta do Apocalipse, escrito em Apocalipse 11. É por isso que a palavra de Deus diz: essas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. E essa é a morte, irmãos. Quem blasfemar contra o Espírito de Deus não tem perdão nem nesse século e nem no futuro. Quem blasfemar contra o presbítero Lenildo de Souza terá perdão. Agora, quem blasfemar contra as palavras de Deus escrito no livro Profeta Lenildo de Souza não terá perdão nem nesse século nem no futuro. Fogo sairá da boca do presbítero Lenildo de Souza, escrito no livro Profeta Lenildo de Souza, e os devorará, os lançará no inferno. Não tem perdão, irmãos. Agora me digam que eu estou falando alguma coisa fora da Bíblia. Seus falsos profetas dos sinais e prodígios que andam enganando o povo, estão querendo o dinheiro do povo, estão querendo posição na igreja do povo. Eu estou falando isso, irmãos, não é para todos vocês não, porque ainda existe homem de Deus. E como o julgamento começa pelo altar, eu falo primeiro dos pastores, dos mercenários que estão vestidos de ovelha. Mas não é só vocês não, pastores falsos profetas. Eu falo também dos políticos, são falsos profetas também, enganadores, mentirosos, dizendo que vai endireitar o Brasil. É mentira. Quem vai endireitar o Brasil é o Senhor Jeová. Está escrito no livro que haverá 3.000 anos de vitória no mundo. Vocês não vão endireitar coisa nenhuma não, vocês estão querendo dinheiro. Estão querendo o dinheiro do povo, estão querendo enganar o povo, estão querendo roubar das nações. Como está escrito no livro de Romanos, o apóstolo Paulo disse que não há nenhum justo, nenhum sequer. Eu estou falando isso, a maioria de vocês, não é todos vocês não, que entre os políticos, existe alguns que têm também o temor de Deus. E eu não posso falar só dos meus irmãos pastores. Eu falo primeiro dos pastores, porque eu também sou um presbítero, porque o julgamento começa pelo altar. Mas eu tenho que falar, não é só dos mercenários que estão no altar não. Eu tenho que falar também dos mercenários que estão na mesa do Senado, que estão no Palácio do Planalto, vestido de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Arrependa dos seus pecados, ou vocês serão lançados no inferno, como disse Jesus Cristo. Este é o fogo que sai do livro Profeta Lenildo de Souza. Este é o fogo que sai do livro, que sai da boca das duas testemunhas do Apocalipse, escrito no livro, e os devorará, os lançará no fogo do inferno. Porque a palavra de Deus, ela limpa. A palavra de Deus sara. A palavra de Deus cura, se o homem obedecer. Mas Deus é amor e é também fogo consumidor. E se você não se consertar, o Senhor Jeová os lançará no fogo do inferno. Em nome de Jesus Cristo. Porque foi Jesus Cristo que disse isso. Mataram Jesus Cristo, cuspiram em Jesus Cristo, crucificaram Jesus Cristo, e Jesus Cristo ressuscitou o terceiro dia. E Jesus Cristo voltou novamente em 2016, enviando o anjo no meio do fogo, enviando o representante legal, que é o anjo Gabriel, e fizeram a mesma coisa, blasfemaram contra o Senhor. Se arrependa dos vossos pecados, antes que seja tarde demais. Eu não estou querendo o dinheiro de vocês não, irmãos. Eu estou querendo a alma de vocês para Jesus Cristo. Eu estou falando todas essas palavras porque teve uma pessoa que me falou: cuidado, Lenildo, o diabo também faz isso. É mentira, irmãos, está escrito na Bíblia. Todas as almas são minhas, disse o Senhor Deus dos Exércitos. O diabo, ele não toca na alma do homem. No livro de Jó, a palavra de Deus diz
que Deus falou para Satanás: toca na alma e toca na carne dele e em tudo que ele tem, mas na alma tu não toca, porque a alma é minha. A palavra de Deus não volta atrás, irmãos. Deus falou para o diabo: toca em tudo. Deus fez um desafio com Satanás: toca em tudo que ele tem. Pode tocar nos bens que ele tem, em tudo que ele tem, mas na alma você não toca, Satanás, porque a alma é minha. A alma pertence a mim. Todas as almas são minhas. Cuidado, irmãos, com os falsos profetas que estão querendo enganar vocês, dizendo que o diabo está na vida do presbítero Lenildo de Souza. Isso é o diabo, irmão. Esses irmãos que estudam teologia e pregam teologia, não pregam a verdadeira palavra de Deus. A palavra de Deus que é viva e eficaz. Naqueles tempos, os profetas não tinham estudo da palavra na teologia, por discernimento humano. Era o próprio Deus que falava com o profeta. Não era o professor de escola dominical, não era o professor na faculdade dando aula de teologia, mas era, meus irmãos, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo de Deus que falava com o homem, e o homem escrevia o livro, e está aí o livro, a Bíblia. Muitos estão querendo mudar a Bíblia, muitos estão querendo distorcer a Bíblia, querendo que Jesus Cristo venha agora. Mas não vai acontecer o que vocês estão querendo não, irmãos, que vocês aprenderam na teologia da faculdade, não. Para entender a Bíblia de forma errônea, ensinando os filhos de Deus coisas erradas. Não vai ser o que vocês querem não, meus irmãos. Vai ser o que Deus quer, escrito na Bíblia, que aparecia as duas testemunhas do Apocalipse, que ficaria morto 3 dias e meio, que são os 3.500 anos. Uma testemunha sou eu, a outra testemunha é o Espírito Santo de Deus, que testifica com que o anjo falou comigo. Uma testemunha sou eu, outra é o anjo Gabriel que veio a mim no meio do fogo. E não queira mudar a palavra de Deus, irmãos. Irmãos presidentes que estão na mesa do Senado, no Palácio do Planalto, pastores, evangelistas, missionários, papa, padre, ou vocês serão lançados no fogo do inferno, serão destruídos, como está escrito em Apocalipse 11, que se alguém se levantar contra mim, fogo sairá da minha boca e os devorará, os lançará no fogo do inferno. E o Senhor Jeová seja com todos vocês, a paz seja convosco.